Programa Mãe Moderna. Oferecimento Colégio Regina. Somos construção para transformar. E Supermercado Robertão, o melhor preço da região. Está iniciando mais um Mãe Moderna e hoje eu recebo aqui a empresária Monique Greeley. Monique, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz em te receber aqui. Eu que agradeço, Paula. Uma honra estar aqui com você. Para quem não sabe, para quem não conhece a Monique aí de casa, a Monique é proprietária da Pariland, essa casa de eventos infantis que veio para revolucionar a nossa cidade, trazendo, muita novidade, muita modernidade. Monique, eu quero que você comece falando pra gente um pouquinho de você, que já já a gente vai falar da Pariland também. Quem que é a Monique? A Monique que é mãe de 2 meninos. Como que foi a construção dessa mulher que você é hoje? Eu sou campista, nasci aqui. E a construção da Monique, ela veio de várias etapas, Eu nasci aqui, morei a minha infância em Itaperuna, vim de uma família grande, muito unida dos dois lados. Então isso tem muito em mim. Isso é muito bom, né? Então a família é muito importante, essa raiz minha, ela é muito forte. A gente vê até por que você puxou por esse lado, assim, né? A gente começa a buscar lá atrás, a gente vê as referências que nos tornam as pessoas que nós somos hoje. Isso, e eu acho que a Pariland vem muito também disso, porque eu sei que a gente vai voltar na Pariland, né? Fica à vontade. Mas eu acho que a Pariland vem muito disso também, porque como é de família grande, vim de família grande e de família muito unida, as celebrações eram muito importantes. Sim. As comemorações sempre foram muito importantes, tanto de Natal, de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, sempre aniversários. Teve aquele momento de reunir, de sentar, sempre de comemorar sempre e nunca foi. passar em branco, né? A casa e a gente da vê avó. que isso é raiz mesmo de família grande, né? E principalmente nessas datas comemorativas em nunca passar em branco. Isso aí. Então são muitas memórias afetivas criadas com a família. Isso é então muito bom. Isso faz a minha família é a base de quem eu sou, né? Sim. As minhas raízes é muito de quem eu sou, muito da Monique vem dessa raiz forte. E você é de Campos, mas Isso. morou em Itaperuna durante o tempo, né? Isso, correto. Que a família do meu pai é de Itaperuna, a família da minha mãe é daqui de Campos. E eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos durante a minha faculdade de engenharia, né? Sou engenheira por formação. E fiz um intercâmbio ali durante a faculdade que eu conheci meu esposo. E foi onde tudo começou a mudar, né? De fato, começou a movimentar. Você, na faculdade, você decidiu fazer um intercâmbio nos Estados Unidos? Isso, fiquei 4 meses nos Estados Unidos. E lá você conheceu o seu esposo, que é americano. Americano. Conta pra gente como que foi isso. Foi assim, virou minha vida de pernas pro ar. Porque tenho uma personalidade bem metódica, ou tinha, né? Que eu acho que ele deu uma reviravolta um pouquinho. E a vida toda meio traçada do que eu queria fazer, como eu queria fazer. E aí eu conheci ele e as coisas mudaram, porque os planos que eram tudo mais traçadinho, a gente teve que mudar a rota, porque a gente se conheceu. Mas eu acho que a vida é isso, né? Às vezes a gente tem tudo desenhado, a gente tem tudo alinhado, como que vai ser, como que a gente quer que seja. Mas às vezes essa mudança, essa bagunça, muitas das vezes ela pode ser necessária também, né? Para poder também tirar, às vezes, a gente da nossa zona de conforto ou para poder vivermos coisas melhores. E eu acho que traz muito aprendizado também, né? Com certeza. Acho o crescimento, assim, eu não trocaria por nada, porque eu acho que eu aprendi tanta coisa e eu cresci tanto. E muito da Monique que eu sou hoje foram graças a essa esses momentos virados de perna pro ar. Que vem para nos ensinar, trazendo para minha experiência também, né, que aqui a gente compartilha muito isso. Eu casei aos 18 anos. Hoje eu tô com 30, mas casei aos 18. E se você falasse pra Paula aos 15, olha, você vai casar aos 18, você vai ter filho aos 21, depois aos 24, e você vai morar em vários estados. Eu morei, sei lá, em 5 estados diferentes, mais de 10 cidades também, por conta da profissão do meu esposo. Eu ia falar assim, gente, eu não, eu vou me formar primeiro. Mas não, as coisas foram acontecendo de modo que eu não tive controle, mas que eu também me permiti deixar levar. E hoje, olhando pra mim, eu falo a mesma coisa que você. Eu vejo que aquilo tudo que eu passei lá atrás influenciou para que, de fato, eu fosse a pessoa que eu sou hoje. E como aquilo foi necessário. Foi mais ou menos isso, assim. E que eu vejo, né? Olho pra trás e eu vejo o quanto que essa reviravolta que aconteceu, ela foi necessária. Eu acho que
como que me ajudou, abriu a minha mente. Eu acho que quando a gente, às vezes, também, vindo de 2 cidades, né? Itaperuna é muito pequenininho, é bem menor do que Campos, mas vindo também de uma família muito unida, mas assim, acostumada a estar sempre cercada das mesmas pessoas. Eu acho também, quando eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, ia conhecendo meu esposo, né? E aí ele recebeu uma proposta de emprego para a Índia, assim que a gente ainda estava noivos, né? Se preparando para organizando o casamento. E nós fomos para a Índia. E você ficou durante somente 4 meses nos Estados Unidos, e nesse tempo que você conheceu? Isso, eu conheci ele assim que eu cheguei. Eu cheguei lá dia 12 de dezembro, e a gente se conheceu no Natal, 25 de dezembro. Então a gente foi logo no início, então a gente passou... Teve esse tempo todo de conhecimento. De conhecimento, isso aí. A gente decidiu que a gente queria continuar o relacionamento depois que eu voltasse. E como que foi pra sua família isso? Um choque, eu acho, né? Uma mistura, assim, de surpresa, excitação, assim, com a novidade, né? É um americano, e um pouco de medo também. Porque, né, é um americano, é muito longe, esse uma cultura completamente diferente, não tem aquela proximidade de famílias, enfim, coisas que nós como mães hoje em dia também assustaríamos, né? Isso aí. E também para entender também se vai dar certo, se não vai dar certo, como é que vai fazer isso funcionar, estando à distância e tudo mais. E se der certo, vai casar, vai para onde, sabe? E vindo de novo da família grande, tipo assim, vai para longe. Isso. Então isso deu foi meio não é assustador, acho que não é a palavra não, mas deu um medo ali. Sim. Mas enfim, isso foi 2010, então já tem tempo, já tá todo mundo acostumado. Aí você estava comentando que ele recebeu a proposta e vocês foram para a Índia. Isso, a princípio ele foi, né? Eu estava terminando a faculdade na época, fiz engenharia metalúrgica, materiais. Ele foi, a princípio, de forma temporária, e aí ofereceram ele para ficar por 2 anos. E aí ele aceitou, né? Nós aceitamos e casamos e fomos. E de 2 anos nós ficamos quase 9. Meu Deus. Né? E aí tivemos os nossos 2 filhos lá. Lá na Índia. Lá também na Índia. Então, quando passamos a pandemia lá, então fizemos grandes amigos lá. E aí vivemos... Construíram de fato a família de vocês lá. E aonde eu quero chegar, né? Como que foi pra você ter os seus 2 filhos na Índia? Principalmente quando a gente fala de maternidade, a gente sabe como que a rede de apoio é muito importante. É um período muito sensível para a mulher. Você já estava distante da sua família, que é muito próxima, né, de você, sempre foi muito próximo. Como que foi para você passar por tudo isso, estando longe do seu país, da sua família, dos seus? Como que foi para você viver essa maternidade de forma tão única e, às vezes, solitária, podemos dizer, por mais que tivesse ali, né, o seu esposo acompanhando, mas como que foi para você passar por tudo isso? Eu acho assim, olhando agora, né, e na época também me senti um pouco assim, tem os pontos positivos e negativos, né, na vez que eu tive o meu mais velho, o Benjamin... Que tá com 7 Tá com 7, isso aí, faz 7 essa próxima semana. A minha mãe foi, né, assim, pouco antes, no final da minha gestação, e ela ficou lá no primeiro mês ou 2, acho que os primeiros 2 meses, mais ou menos. Pra poder te dar esse suporte. Isso. E aí, então, assim, foi essencial, porque toda essa, foi o que você falou, tá muito sensível, essa nova fase, um descobrimento e tudo mais, então foi essencial a presença dela. Já o meu segundo, não. Foi, assim, encarei e foi pandemia. Ele é bebê de pandemia. Porque a segunda gestação também já é mais leve, já não é tudo muito novo. Não, apesar de ser uma gestação completamente diferente da outra, mas não é mais aquele bicho de 7 cabeças. E eu acredito que a maternidade, quando ela vem na vida da mulher, ela já vem para mostrar do que ela é capaz, do que nós somos capazes. Então, na segunda gestação, a gente já encara de uma forma completamente diferente. Eu acho que o medo do desconhecido já não
não tá mais lá. Sim. Eu acho que a gente já sabe que a gente é capaz. Sim. E aí, um primeiro, eu acho que a gente ainda tem muito medo ainda, assim, será que a gente vai dar conta? Será que a gente é capaz? Será? E uma coisa que eu trago muito pro relacionamento, como isso é importante, porque os meus, eles nasceram em Campos, mas eu gestei as minhas 2 gestações, eu tenho um casal fora daqui. E também sem suporte, em outro estado. A minha filha, inclusive, a Alice, eu passei a maior parte da minha gestação morando em Natal. Lá no Rio Grande do Norte, completamente longe de todo mundo. Mas isso fortalece o casal, né? Foi o que você falou, tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas como isso também fortalece o esposo com a mulher, né? Os dois ali, o quanto a gente consegue encontrar forças um no outro e como isso fortalece o relacionamento. Eu acho que teve, assim, tanto essa parte do fortalecimento do relacionamento, quanto a questão também, até a minha própria questão de, assim, e aí, de novo, volta para a parte de vir de uma família grande. Eu pude encontrar o meu maternar. Eu pude descobrir quem era a Monique como mãe sozinha. Eu ser a mãe que eu queria ser, sem muita influência externa, porque às vezes quando você tem muita rede de apoio, que é importantíssima, hoje eu tenho e assim, é coisa maravilhosa, mas às vezes quando você tem muita rede de apoio, essa rede de apoio também acaba influenciando bastante em como você educa, em como isso é muito importante. E aí, como eu não tive o que teve a parte negativa, porque eu também tive que dar muita conta de muita coisa que foi em vários momentos difíceis, mas eu também pude descobrir o que eu queria, o que era positivo, como eu queria. Não é só o quê, mas como. Sim. Como eu queria que fosse a alimentação. Eu acho que é mais como do que o quê, né? Como que você viveu a sua maternidade e aquele primeiro momento com seus filhos da forma como você gostaria. Isso é muito bom. Inclusive, a gente nunca falou sobre isso aqui. Mas realmente isso é muito importante porque a gente sabe que a maternidade, ela sofre muita influência, né? Só que a maternidade, ela é muito individual. Nem nós temos uma igual a outra. Um é totalmente diferente do outro. Quem dirá de pessoa para pessoa. Então é muito importante você trazer isso. Eu acho que é uma pauta até importantíssima pra gente poder falar sobre. E aí, isso pra mim, assim, hoje eu vejo até, por exemplo, um exemplo. Meus filhos comem pouco doce. Hoje não. Hoje não mesmo, não tanto. Mas quando eu cheguei aqui com meu mais velho tinha 3 anos e meio, mais ou menos. Então, eu cheguei aqui, foi um choque cultural. Pra mim e pra ele. Porque eu cheguei aqui, a gente sempre foi muito controlado no açúcar, na quantidade de ingestão de doce. Não é nem o açúcar em si, não, mas doce, bala, chocolate e tal. E aí, isso a gente conseguia controlar muito bem lá, porque era o envolvimento nosso socialmente era mais controlado. Quando a gente chega aqui esse caldeirão que é nosso Brasil, foi um choque cultural pra gente muito grande. E pra ele também. A gente chegou aqui no meio do verão. Então, nós fomos pra Guarapari com a família. E foi uma loucura. E assim também, eles nasceram lá. Então, foi tudo assim, novo pra eles. Vocês já estavam acostumados, você principalmente já conhecia, por mais que você estava passando muito tempo longe. Mas pra eles foi aquele primeiro contato. Foi uma loucura. Meu Deus, eu imagino. E aí, então essas coisas assim, é claro que a gente hoje já tá muito mais adaptado, eles também. E a gente, de vez em quando a gente conversa, né, do que a gente acha importante enquanto família, aonde a gente abre mão, aonde a gente não abre mão. É claro que a gente cedeu, porque, né, e aí a gente vai aprender o assédio aqui. Mas eu acho que, assim, a base foi muito importante da gente ter tido essa oportunidade de entender o que é importante pra gente enquanto pais, pra mim e pro meu esposo. Então isso foi bom. Muito bom. Ter tido o nosso maternar e o nosso paternar, nós dois. Individualizado vocês. Então isso foi muito legal. Assim. Muito bom. Agora a gente já conhece um pouco mais da Monique, que está por trás de tudo isso, e agora nós vamos falar da Pariland, que é, né, esse novo empreendimento onde você está por trás, você e seu esposo. Eu quero entender como que isso surgiu no coração de vocês, como que vocês trouxeram isso, por que em Campos, qual foi a proposta, o que vocês pensaram em termos de inovação. Eu estive lá presente na inauguração, realmente algo que veio para revolucionar, diferente de tudo que a gente tem aqui na nossa cidade.
Eu queria entender como que foi isso para vocês. Talvez os lugares que vocês moraram, que vocês passaram, vocês quiseram implementar um pouco daquilo de diferente para trazer para cá, para Campos. Conta um pouquinho pra gente mais a respeito da Pariland. Então, primeiro agradecer, né, as palavras. Realmente a nossa intenção foi mesmo trazer uma coisa inovadora para Campos. Por que Campos? Porque, de novo, as raízes fortes trouxe a campista de volta a Campos, né? Quando aconteceu a pandemia, tudo mudou pra gente e a gente sentiu que a gente precisava voltar para perto da família. E aí, com as crianças e tudo mais, então a gente já sentia que a gente queria voltar para perto. A pandemia, ela veio para trazer uma reflexão muito grande para cada um, né? De parar, de refletir, repensar. Prioridades. Verdade. O que era importante. Nós ficamos presos, a gente teve um lockdown lá muito puxado. Sim. E aí a gente ficou realmente preso, a gente não podia sair do país, a gente não poderia voltar. E aí a gente repensou muita coisa, então a gente decidiu que a gente queria voltar. A princípio a gente não sabia em qual extensão, se era fixo, se era provisório, mas a gente sabia que a gente queria voltar por um tempo. Então, a princípio, a gente veio temporariamente, e aí o temporário ficamos, e aí a gente veio, vamos ficar 1 ano e meio, vamos ver, e aí cada vez mais ficando, até que a gente decidiu, tá, a gente tá ficando, estamos criando raiz, as crianças estão super bem adaptadas, nós estamos adaptados, então a gente começou a pesquisar negócio, que tal a gente tentar procurar abrir algum negócio, que a gente começou a pensar na possibilidade de investir em algum negócio na cidade. E eu, de novo, vim de uma família que ama celebrar. E aí, algumas das minhas melhores memórias afetivas mesmo de infância vêm de aniversários. Minha mãe sempre celebrou meus aniversários, todos. Tem fotos, tem memórias, assim, da minha mãe comemorando meus aniversários, né? Aqueles painéis de isopor cortadinho, bala de coco, enfim. E aí vem com essa... E aí eu, com 2 filhos pequenos, desde quando eu morava lá na Índia, eu celebro o aniversário do meu mais velho, porque na época era só ele. Eu fazia as decorações, eu fazia os brigadeiros, eu fazia Sempre tudo. Colocou a mão na massa. Sempre fiz. E fazia questão de fazer, de não deixar passar em branco, fazendo tudo, assim. E aí a gente começou a pensar nessa possibilidade. Eu falei, cara, que tal? E, né, esse é o meu... A gente começou a pensar no negócio e esse começou a se tornar meio que o meu sonho, né? E aí a gente começou a pensar numa forma de viabilizar esse sonho, mas que a gente não queria que fosse mais do mesmo, né? Então começamos a pensar como que a gente poderia revolucionar isso, e começamos a fazer pesquisa, e aí visitamos, na verdade não foi nem tanto de lugares externos, mas mais aqui do Brasil mesmo, mas Rio e São Paulo, visitamos muitas casas de festas em Rio e São Paulo. Até para vocês poderem trazer o diferente para a cidade. E aí eu sabia o que eu queria, baseado na minha experiência enquanto mãe. Então a Pariland tem muito, se você for lá enquanto mãe Paula, e for lá, eu posso te mostrar de mãe Monique para mãe Paula, todos os cantinhos que eu fui lá enquanto mãe. Então, assim, o que eu queria lá? Eu falei, eu quero um lugar que meus filhos vão brincar, que vêm pra cá, que chegam dormindo no carro, em casa. Então, eu não quero um lugar que eu tô brigando com eles em casa pra eles saírem na televisão, pra eles virem pra cá pra ficar mais na tela. Então, vai ter tela? Vai ter, porque a gente tem que ter um grupo grande, né? Que agrade todos. Mas assim, eu quero um lugar que a mãe de bebê na época, meu pequeno, ainda trocava fralda, mas que tem um lugar confortável e tal. Então, assim, a gente foi uma área baby, sabe? Eu sentia falta, assim, eu queria uma área baby que ele era muito do movimento levado, né? Eu brinco com ele que ele era do movimento, pra não chamar de levado. E aí eu queria um lugar que ele pudesse gastar a energia dele. Então eu fui pensando assim, nas minhas experiências enquanto mãe. Não só eu, né? Meu esposo também. Então a gente foi no Rio uma vez, e aí eu lembro que a gente foi num parque de trampolim no Rio, e tinha uma parede de escalada. E meu mais velho não saía da parede de escalada. E aí quando a gente começou a pensar, e meu esposo falou assim, a gente tem que ter umas paredes de escalada. Sabe, assim, então a gente foi pensando muito assim nas nossas experiências com os nossos filhos.
Isso foi em tudo na Pariland, desde da comida também, a gente queria que fosse uma comida assim, sabe, de muita qualidade, que o serviço fosse de muita qualidade. Então a gente quis trazer tudo que fosse de muita qualidade, que como se a gente quer que os clientes e que os convidados sintam lá o que a gente gostaria de sentir. Sim. Até porque é um momento único, né? Tanto na vida das crianças quanto dos pais. Dos pais. E a Pariland eu pude conferir de perto, é um sucesso, eu tenho certeza que vai ser um sucesso ainda maior. Obrigada. Gostaria muito de te parabenizar, né, por esse empreendimento, desejo muita sorte. Obrigada. E que possa crescer e quem sabe daqui a um tempo vir outras unidades da Pariland também. Muito obrigada. Monique, muito obrigada pelo nosso bate-papo, eu amei, espero te ter aqui outras vezes para que nós possamos falar sobre muitas outras coisas. Obrigada, eu que agradeço muitíssimo, foi um prazer, uma honra de estar aqui, dividir. E eu acho esse que a mãe momento. moderna é isso, né? A mãe que quer tudo ao mesmo tempo, que tenta equilibrar os pratinhos, que é empresária, que é profissional, que é esposa e que é mãe. E eu tenho certeza que você é uma ótima mãe moderna. Obrigada. E você, pessoal aí de casa, não saia daí, porque no próximo bloco eu vou dar um pulinho lá no supermercado Robertão para poder conferir de perto as ofertas do dia R. Isso mesmo, o dia mais barato do mês. Então você que quer garantir, você que quer ficar por dentro, não saia daí porque já já a gente volta.